Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da sua utilidade para Deus, amém? Fala para o seu irmão, você é útil para Deus. Coloca meu tema lá. Por quê? Porque você tem uma utilidade nas mãos de Deus. Então presta atenção, você sabe que Deus ele tem um plano, ele tem um propósito. Então Deus ele quer cumprir algo, e ele precisa cumprir algo aqui nessa terra. E o propósito de Deus, o plano de Deus, ele nunca vai ser frustrado. Nada pode abalar o plano e o propósito de Deus. Mas você já está cheio de ouvir isso, e você já ouviu isso muitas vezes, que o quê? Que para Deus operar o plano dele aqui na terra, o que precisa acontecer? Ele precisa de alguém aqui na terra. Deus não pode simplesmente estalar o dedo e as coisas acontecerem. Ele pode, porque ele é Deus, mas ele não vai fazer dessa forma. Porque existe toda uma lei universal, né, do universo. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do pecado. O pecado entrou por meio de quem? De Adão, que era um homem. Então a graça e a justiça e a justificação do pecado tinha que vir por meio de quem? Também de um homem. Então tudo que Deus vai fazer aqui nessa terra, ele usa o homem. Fala para o seu irmão do lado, ele vai te usar, meu irmão. Fala para ele, Deus vai te usar nessa terra. Então esse plano que já está em andamento, assim como, vou te falar, o diabo ele também tem um plano, e o plano do diabo está em andamento, e o diabo também usa quem? Usa homens. Aí a gente pode pegar, né? Usa homens malignos, o crime, usa política, usa de tudo que está ao alcance dele. Então a Luana falou aqui, né? Pô, o juvenil lá constrangeu, e às vezes a gente está aqui, ouve, tão envolvido e a gente não fala nada. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque você é muito útil na mão de Deus. Então presta atenção, se algum dia na sua vida você já foi usado por Deus, etc., não acho que isso foi um acidente, né? Não, um dia eu fui usado por Deus, não, um dia algo aconteceu na minha vida, mas nunca mais aquele dom se manifestou. Não acho que isso é um acidente, presta atenção, Deus ele te escolheu, Deus ele te chamou e te separou. E quando a gente fala de utilidade para Deus, de você ser útil para Deus, a gente automaticamente tem que falar a respeito de chamado. Fala assim comigo, chamado. Está microfonando um pouquinho, Ed, quando eu venho para cá, ó. E eu gosto de me mexer, então deixa eu ver, essa aqui está alinhada, essa aqui é nova, essa aqui vai renovar em nome de Jesus, ó. Olha lá, mas está bichada, está endemoniada ainda, está com ciúmes daquela, né? Mas amém, então deixa assim, eu não vou ir para aquele lado não, vou vir só para cá, não prometo, mas então quando eu estou falando de ser útil para Deus, a gente fala a respeito de chamado, de você ser chamado. E você sabe que se você foi salvo, automaticamente você é o quê? Você é chamado. Então se você já foi salvo pelo sangue, salvo por Jesus, você já confessou, já creu nele, automaticamente Deus ele te chama. E aí às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Eu não sei meu chamado, né? Muitos irmãos, né, Lucas? Com certeza você já atendeu irmãos que, eu não sei meu chamado, não sei para que qual que é o meu propósito. Às vezes você não sabe o seu propósito específico, mas o seu chamado ele é intrínseco quando você aceita o Senhor Jesus. Então assim como você simplesmente clama ao Senhor e é salvo, Deus ele também agora ele te chama. Então para não restar dúvida no seu coração de que você é útil para Deus, o que ele faz? Ele chama você. Fala assim para o seu irmão, Deus está te chamando, meu irmão. Mas aí surge essa dúvida mesmo, né? Mas como que eu sei, Daniel, que Deus me chamou para algo, que Deus me chamou para ser usado na obra dele ou para alguma coisa? E aí tem muitos irmãos também que ficam dependendo de experiências, como é que eu posso dizer? Extraterrestres, né? Extracurriculares, né? Que é aqueles negócios exuberantes, né? Aquela super experiência. Aí você fica esperando talvez um anjo aparecer no seu quarto, porque você já ouviu um dia que alguém foi chamado por Deus, o anjo apareceu no quarto dele, falou com ele, eis que te digo, filho. Ou então, a gente pode ir na Bíblia. O apóstolo Paulo, como que ele foi chamado por Deus, irmãos? Ele estava caminhando na estrada de Damasco, no cavalo dele, e aí a Bíblia diz que apareceu uma grande luz diante dele, ele caiu e ficou cego. Então às vezes você fica esperando essas coisas, né? Essas coisas exteriores, essas experiências fortes. Mas eu quero te falar, às vezes não vai ser assim, às vezes vai, não sei. Alguém aqui teve alguma experiência de ser chamado por Deus assim que o céu abriu na sua casa, o anjo desceu e... Eu acho que não, né? Tem Camille? Eu duvido que a Camille, suspeito que talvez uma legião de anjos. Mas presta atenção, o Lucas é na revelação, abre a Bíblia, pá, né?
Mas presta atenção, irmãos, eu mesmo, o meu chamamento da parte de Deus não foi algo assim, né? Essa super experiência. E eu vou mostrar para você. Então não fique esperando nessas coisas exteriores. Então não fique esperando uma luz, talvez um sonho profético. Você já ouviu que alguém, não, um sonho profético, estou esperando um sonho. Ou você está esperando talvez um profeta super poderoso das galáxias, um super pastor vir orar. Igual os irmãos falam, né, orar em mim, né, os irmãos, ora em mim aí, por favor. Os irmãos vinham orar em você e liberar uma palavra. Ou então um sinal de algo, né. Não fique esperando essas coisas, porque talvez se você ficar esperando isso para ser chamado por Deus, você nunca vai ser chamado. Por quê? Porque Deus trabalha dessas formas, amém, Ele faz. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas presta atenção, vamos pegar Elias. Deus, como que Deus falou com Elias? Então, ó, Deus já falou com Elias através do fogo, através do terremoto, muita coisa, né? Elias era um profeta que muitas coisas exteriores se manifestavam. Então ele orou certa vez e aí o fogo caiu do céu, já teve experiência do lugar, né? Terremoto, etc. Mas presta atenção, Deus também já falou com Elias no meio de um cicio suave, de um sussurro através do vento. E é engraçado até que Elias, ele estranhou, porque ele estava acostumado com um tipo de experiência, mas quando Deus falou de uma forma nova com ele, através do vento, ele demorou para reconhecer que era Deus. Então presta atenção, como você sabe que foi chamado por Deus? Primeiro, não fique esperando essas super experiências. Segundo, a experiência do outro não é a sua experiência. Fala para o seu irmão do lado, a sua experiência não é a minha experiência. Então, eu vou te dar uma baliza aqui agora, né? Como que você sabe que você foi chamado por Deus, e se automaticamente você foi chamado por Deus, você agora é útil, Guilherme René, na mão de Deus? Como que eu sei? Primeiro, irmãos, se você foi salvo por Jesus, confessou Ele, amém, você resolveu, você já entrou na vida eterna, aí você pode fazer algumas perguntas para você mesmo. Faz essa pergunta: depois que eu fui salvo, eu já tive uma sensação dentro de mim de querer ser usado por Deus? Sabe aquela sensação que dá, fala, puxa, eu queria orar e o cara ser curado, eu queria um dia pregar, eu queria um dia estar lá no encontro. E às vezes acontece isso, né? A pessoa está lá no encontro, aí ela vê alguém pregando e ela fala, nossa, um dia eu quero, tá aí. E aí as pessoas acham que isso é natural. Eu quero te falar, isso é o quê? É um chamamento da parte de Deus. Porque presta atenção, você estava vivendo a sua vida em paz, tranquilo, não sei se estava em paz, né? Caminhando para o inferno lá. Você não estava pensando nas coisas de Deus. De repente vem um desejo a respeito das coisas de Deus, de estar envolvido na obra de Deus. Aí você acha que é coisa natural sua. Eu quero te falar, isso é um chamado da parte de Deus. Então, se depois de você ser salvo, já veio algum desejo um dia na sua vida de ser usado por Deus, eu quero te falar, isso é um chamado de Deus da sua parte, da parte dele para você. Então você não precisa de uma super experiência, você precisa disso, esse testemunho interior. Ou talvez você já percebeu a voz do Espírito Santo dentro de você falando que o Senhor deseja te usar. Às vezes ele tem uma voz dentro de você, né? A gente ensina isso no curso de maturidade, que é o testemunho interior, é a voz interior, que eu não sei explicar, mas ela está aí, você sabe o que eu estou falando. Mas é uma voz que fala com você. Por exemplo, enquanto nós estamos ministrando, você está na cela, etc., qualquer ambiente que tem palavra de Deus, tem essa voz interior, o que ela fica fazendo? Ela fica confirmando com você, fica dizendo amém. Dentro de você, fala amém, isso aí é verdade, eu estou crendo. E aí vai liberando fé dentro de você. Isso é o que? Testemunho interior. Então presta atenção, o chamado de Deus também começa assim, né? Às vezes alguém fala, libera uma palavra, você vai ser usado por Deus, você vai ser usado por cura, você vai ser um profeta, etc. E aí vem um desejo dentro de você, e aí algo confirma e fala, realmente, você vai ser usado. E às vezes você fica olhando e você fala, nossa, mas de onde veio esse desejo? Quero te falar, isso também é um chamado da parte de Deus. Então se você já teve essa sensação, você pode ter certeza que o Senhor quer te usar. Então vira para o seu irmão assim, mas sem, olha para ele e fala, Deus quer te usar, filho. Pergunta para ele, você já sentiu alguma dessas duas coisas? Responde para ele, enquanto eu bebo água aqui e hidrato minha voz. Então, irmãos, os campos estão brancos, amém? Tem muita gente para ser salva. Realmente eu sei ali onde as irmãs fazem célula ali, eu morei a minha infância inteira ali, andei ali, a Tati é minha prima, né? Então, eu ficava por ali, né? Mas nunca, eu que morava lá, nunca tive a coragem de ir lá evangelizar e ganhar ninguém. Aí então chegando lá, glória a Deus, né? E realmente ali na região ali,
os sonhos estão se cumprindo, né? Vocês vão fazer um evento ponte lá naquela pista de skate lá que tem, sabe, do fundo lá, em nome de Jesus, assim, ó, cheio de criança, assim, ó. Criança, Zadok, né, para pegar os jovens, aleluia. Os Pretty Love pode ir também, e os Hope também, para dar uma força lá, aleluia. Os Pretty in Love, Print Love, podia ser também, né, print de imprimindo amor, ó, outra cela, Print Love, pronto, vai ser a outra cela, hein? Já tem a que eu falei aqui, né? A explosão. Qual que era a outra? Ligeirinhos. E a Print Love. Aleluia. Copiar vai acelerar. Então, irmãos, tem muita gente para ser salvo, muita coisa para acontecer. E Deus, Ele quer te usar. Você é útil na mão de Deus. Mateus. Aleluia. Na minha também, né? Tocar uma bateria aí. Aleluia. Novos músicos, né, surgindo no nosso meio. Então, irmãos, existe algo que Deus tem para você, específico, que você vai fazer. E se você não fizer, ninguém mais vai fazer nessa terra. Você já pensou nisso? Já pensou nessa, né, responsabilidade? Se não for você, nenhum outro vai fazer. Mas eu quero te falar algo que aí pode talvez chocar você. Que para você, então, a gente está balizando aqui. Primeira coisa, eu sou chamado ou não? Amém. Se eu já senti isso, quer dizer que eu sou chamado. Então eu sou útil na mão de Deus. Agora, como que eu faço para começar a ser útil? Para o negócio começar a andar na minha vida, fluir, os dons, etc. Eu começar de fato a trabalhar pelo reino de Deus. Quero te dizer que nós precisamos de algo, Guilherme Freitas. Que é o quê? Nós precisamos pagar o preço. Fala para o seu irmão, você precisa pagar o preço, meu irmão. Como assim, Daniel? O preço, mas não é a graça? Então presta atenção, irmãos, a parte de Deus é nos chamar, mas a nossa responsabilidade é pagar o preço desse chamamento. Então presta atenção, Deus, Ele te chama, e depois que Ele te chama, existe um preço que você precisa estar disposto a pagar. Para quê? Para viver esse chamado. Não estou falando de preço de valor aqui, de dinheiro, não, estou falando de preço, você vai entender o que eu estou falando. Aí você pode falar, Daniel, mas na graça tudo não é de graça? Né? Vocês pregam que é graça, que tudo já está liberado, você está falando agora de pagar um preço, de se esforçar, porque quando a gente fala de pagar preço, a gente está falando também de trabalho e de esforço. Quantos líderes de célula aqui trabalham e se esforçam pela sua célula? Diga amém. Se você falou amém, sua célula vai se multiplicar, aleluia. Então esse é o preço do quê? De uma célula multiplicar, é o trabalho do líder. Qual é o trabalho de uma rede crescer, avançar da igreja? É muito trabalho do discipulador. Por quê, irmãos? Isso tudo se chama preço. Então não acho que as coisas vêm do nada, né? Não acho que a célula multiplicou do nada. Não, teve um preço a ser pago. Preço talvez de oração, preço talvez de atender os irmãos. Eu lembro, não lembro com quem que eu estava, né? Conversando, mas eu lembrei esses dias, por causa da multiplicação dos irmãos lá. Mas nós estávamos conversando aqui, já era tarde, aí falou, acho que era o Gabriel Cândido, falando, não, daqui a pouco eu vou lá para a casa do Marco Júnior, era tipo 11 horas da noite, eu falei, meu Deus do céu, mano, os irmãos não tem, e eles gostavam de estar junto lá, foi bem no começo, né, nos primórdios de quando o Gabriel veio, que não faz muito tempo, né, vocês sabem que o irmão é favorecido, né, aleluia. Tem quanto tempo que você está aqui? Ah não, então já tem tempo. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque o Marco Júnior teve que pagar o preço de aguentar o Gabriel às 11 horas da noite lá na casa dele. Sim ou não, Marco Júnior? E chora, e não sei o quê. Isso é pagar o preço, irmãos. E cada um aqui tem um preço que tem que pagar. Mas presta atenção, se você quer ser útil na mão de Deus, e você tem utilidade na mão de Deus, precisa ser um preço precisa ser pago. Então todo homem de Deus na história, você vai ver que teve que pagar um preço, não adianta, você pode ir na Bíblia, você pode pegar quem for o seu referencial aí, porque eles pagaram o preço. Eu estava falando da graça, mas nesse tempo da graça, Daniel, onde tudo que vocês pregam, que a gente fala, é que é pela graça, não é pelo meu merecimento, aí você está falando de preço, eu quero te falar que quanto à sua salvação, ela é de graça, mas quanto ao trabalho no reino de Deus, você tem que trabalhar, você tem que fazer algo. Então, quanto à salvação, à vida eterna, não existe nada a se pagar ou a fazer.
Mas para servir a Deus, o negócio é diferente, irmãos. Sempre você vai ter que pagar um preço, você vai ter um preço a pagar. Então a sua utilidade para Deus depende completamente da sua disposição a pagar o preço. Às vezes, muitas vezes, isso acontece assim, e já aconteceu e costuma acontecer, né? Que é o que? Às vezes o irmão vem, converte, está bem, está na célula, aí chega outro, na célula, converte do mesmo jeito que ele, mas depois do que ele. E esse aqui que chegou depois avança muito mais do que o que estava aqui. Por quê? Porque o que chegou agora decidiu pagar o preço mais rápido, decidiu abrir mão de mais coisas. E aí os irmãos ficam ali, mas é complô, é não sei o que, é preferitismo. Não, o irmão decidiu pagar o preço. Fala para o seu irmão, então tem um preço para você pagar, irmão. Então, o que você precisa perguntar hoje, não é se você é chamado por Deus, porque eu creio que você é chamado por Deus, mas sim se você está disposto a pagar o preço desse chamamento, para ser útil na mão dele. Então quem se dispõe a pagar um grande preço, será mais usado. Então se você se dispõe a pagar um preço maior pelo Senhor, você vai ser mais usado por ele, obviamente. Então se você vê alguém, um homem de Deus, qualquer homem de Deus que você vê, que o cara fala tem vida, ele ora, a pessoa é curada, manifesta poder e tudo isso, você pode ter certeza, ele desfruta da graça de Deus, mas tem um preço que ele está pagando no secreto, que ninguém está vendo, só ele sabe o preço. Às vezes é o preço, por exemplo, a gente vê o pastor Aloysio. Quantos amam o pastor Aloysio? Quando o pastor Aloysio prega assim, é um ambiente assim que você, né, você entende tudo da palavra, mas ao mesmo tempo você não entende nada, que você olha assim e fala, isso aí estava na palavra e eu não tinha visto, como assim? Ou então o pastor Naor, né, ele pega lá ele pega o cananeu, o heveu, o jebuseu, e aí ele vai te dando o significado, aí você fica assim, meu Deus do céu, né? Tava tudo isso. Mas você acha que veio da onde isso, irmãos? Veio de um preço de estudar a palavra, preço de acordar cedo, preço de buscar, de pesquisar, de ler livro. Então presta atenção, as coisas valiosas dessa vida, elas têm um preço. Fala isso para o seu irmão, as coisas valiosas têm um preço. Nós podíamos, é que não é outubro love ainda, né? Mas nós podíamos aplicar isso aí no relacionamento também, né? Você que é solteiro, quanto que você está valendo? Seu preço? Ou qualquer um vem e 2 contos te leva para tomar uma casquinha, né? Fala para o seu irmão solteiro, misericórdia. Fala, tem que ter preço aí. Mas deixa para outubro. Outubro nós vamos ter o Outubro Love 2.0, amém? Aleluia, já está. Outubro to Love. Aí você entendeu agora, Daniel, entendi, tem um preço para mim ser útil na mão de Deus, tem um preço para mim pagar, para mim ser usado por Deus. Aí agora, outra pergunta, hoje eu estou aqui usando o método, né, deixa para lá, né, aristotélico, né, fazendo perguntas, né, mas você já entendeu, mas agora vamos lá, por que eu preciso pagar o preço? Primeira coisa, por que você tem que pagar o preço, nós temos que pagar o preço? Primeiro, porque para pagar o preço é a forma do Senhor nos libertar da rebelião. Você sabe, irmãos, que mesmo depois de você se converter, nós ainda temos traços do quê? De rebeldia. E o que é rebeldia? É não fazer a vontade de Deus. Então Deus falou A, mas você quer B. Deus falou, é C para você, filho, mas você quer A. Então isso é o quê? Rebelião aos olhos de Deus. Tem a vontade de Deus para ser feita, mas você está escolhendo outra coisa. Então quando você decide, de fato, fala, Senhor, eu quero pagar o preço aqui para ver o avivamento na minha célula, na minha casa, você está subjugando o quê? A sua rebelião. Por quê? Porque pagar o preço envolve você abrir mão do seu eu, das coisas, do seu ego, da sua vontade. Segunda coisa, pagar o preço é uma forma de você vencer o seu orgulho e a sua arrogância. Por quê? Porque naturalmente nós somos orgulhosos e arrogantes e nós achamos que sabemos mais do que Deus, sim ou não? Você acha que sabe mais do que Deus, o que é melhor para você, o que é melhor para a sua casa, para a sua família, etc. Então quando você decide o quê? Pagar o preço, se humilhar diante de Deus, é exatamente isso, é uma humilhação. A Bíblia conta, né, a história de Moisés. Moisés, ele passou vários períodos, né, na vida dele de 40 anos. Mas o primeiro, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para quê? Para Deus humilhar e testar ele lá no deserto, para ver o que estava no coração, para Moisés mesmo descobrir o que estava no coração dele. Então presta atenção, quando você decide pagar o preço, isso vai acontecer com você.
Aconteceu com Moisés, e ele descobriu que ele não estava pronto, que ele ainda era arrogante. Ele queria libertar o povo, mas na força do braço dele, matou o egípcio, foi reprovado por Deus. E ele descobriu tudo isso aonde? No deserto. E aí a Bíblia depois diz que ele foi, graças a Deus, aprovado. Mas todo o orgulho e a arrogância dele de achar que ele sabia, foi retirado. Então quando você se inclina a pagar um preço, para ver algo acontecer, né, das coisas que o Senhor tem na sua vida, desse chamado, o seu orgulho e a sua arrogância, ela está sendo subjugada. Outra coisa, por que eu preciso pagar o preço? Porque pagar o preço envolve você sempre andar e a depender de Deus. Porque, irmãos, no meio da caminhada, você vai ter que aprender que, se não for Deus, não vai ser mais ninguém. Nós pode pegar o exemplo da célula, né? Um dia a célula está boa, o dia vai murchar. E nesse dia que murcha, por isso que eu falo que eu gosto de célula pequena. Que é no dia da célula pequena que a gente descobre se o líder depende de Deus ou não. Porque na célula grande, aleluia, o povo está indo, bonitinho, aleluia. Mas eu gosto depois da multiplicação, né? Hoje eu vi as células aí, né? O Marco Júnior mesmo já me falou, mano, frio na barriga, parece que a primeira célula que eu fiz. Eu falei, isso aí, aleluia. Esse é o coração. Por quê, irmãos? Porque não depende de mim. Não é porque eu multipliquei 2 células que agora eu sei como faz, não. Tem um negócio aqui de dependência de Deus. Então presta atenção, quando você decide se envolver e pagar esse preço, o que acontece? Você vai depender mais de Deus. E por fim, por que eu preciso pagar o preço? É porque o preço, ele é o teste para você ser aprovado. Então o que vai te aprovar no chamamento de Deus? É o preço que você está pagando. Então se você decidir pagar o preço hoje, e quando eu falo de preço aqui, pode ser muitas coisas, né? Eu não sei qual que é hoje para você. Você sabe. Talvez é abrir mão do seu sábado para estar aqui, da sua baladinha, não, baladinha você não vai mais, né? Mas do seu conforto. O que mais faz de sábado? Eu durmo. Barzinho, lixo. Futebolzinho. Sábado passado eu falei que tudo que terminava com ado era do inferno, né? Hoje é uinho, né? Barzinho, sabadinho. Quê? Skatinho. Festinha. Pode ser também. Tudo isso aí te levava para onde, irmãos? Então, às vezes, o seu preço é esse. Hoje eu creio que para o discipulador, para nós, não é mais preço. Para nós é privilégio estar aqui. Mas um dia foi. Que você fala, não, vou ter que estar lá, né? Aí talvez era preço e visitar a cela, né? Não, toda quinta, todo sábado. Ó céus. Mas depois é um privilégio, você sente falta. Você fala, não, meu lugar é lá. Mas por quê? Porque foi aprovado no preço. Os discipuladores digam amém. Aleluia. Então eu não sei qual que é o seu preço. O preço que você precisa, né, pagar, mas existe algum. Eu quero te mostrar aqui agora, os irmãos da Bíblia aí, ó, agora nós vamos ler, hein. Existe um preço no Evangelho, que a gente vai ler aqui agora. Mas presta atenção, quando fala aqui de preço, né, você vai ver aqui alguns exemplos do que é esse preço que eu estou falando, né. Não é para ser salvo. Então lembra, a questão da salvação já foi resolvida. Não é para ser salvo, mas é para seguir o Senhor. Lembra, eu já preguei isso aqui muitos anos atrás, não tenho que pregar de novo, né? Que é o quê? Existem 2 chamados que Deus faz na sua vida. Primeiro é o quê? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o primeiro chamado. Você está cansado, está sobrecarregado com as coisas do mundo, você vai até o Senhor, Ele tira o seu fardo, essa é a salvação. Mas depois desse tem o quê? Tem o vinde após mim, que é o quê? Aquele que quiser me seguir, tome o quê? A sua cruz, venha e me segue. Aí é outro chamado. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, ó, Mateus 4:19. Mateus 4:19. Quem que é que está? TN. Ó, olhando firmemente. Mateus 4:19. E disse-lhes, olha lá, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Os irmãos sabem o contexto, estava falando para pescador de verdade lá. Então Deus estava tirando eles do natural para o propósito. Mas ó, engraçado, lembra, não está falando de salvação aqui, está falando do quê? De cruz, de renúncia. Não está falando, ó, vinde a mim. Ele está falando, você vai vir agora após mim. Por quê? Porque você já está em mim. Agora eu vou caminhar e você vai me seguir. Mateus 9:9.
Mateus 9, 9. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então aqui também, irmão, chamado. Jesus viu ele e falou: ó, vem e me segue. Mateus 19, 21. Isso aqui envolvia várias coisas, né? Mateus era coletor de imposto, era rejeitado pelo povo dele, porque ele cobrava o próprio povo dele. Ele tinha todo um status. Os irmãos já assistiram The Chosen, né? Então você vê lá, né? Ele andava com um guarda, né? Vou parafrasear, não está na Bíblia, né? Mas ele andava com um guarda, só para guardar ele dos próprios judeus. Por quê? Porque ele era rejeitado, ele não podia ser visto em público, ele tinha que ir de um distrito para o outro, escondido na bagagem. Então, uns negócios doidos assim. Então, imagina ele ser visto agora com Jesus, com mestre judeu, porque Jesus era mestre. Então, tinha todo um status que ele teve que o quê? Ele teve que pagar esse preço. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Isso aqui para o jovem rico, irmãos. Olha aqui, quem que poderia ser o jovem rico? O jovem rico poderia ter sido muito útil na mão de Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meu Deus, quantas pessoas na Bíblia queriam fazer o quê? Queriam ser chamadas por Jesus, mas muitas não foram. Essa palavra aqui, ó, vem e segue-me, você não entende a implicação que tem nisso aqui, né? Um dia a gente pode pregar só sobre isso, mas quando um rabino chegava em você, um mestre, chegava em você, falava, vem, me segue, ele estava te chamando para, de fato, andar com ele, e foi isso que Jesus fez com esse homem aqui. Em contrapartida, a gente tem o jovem gadareno, estava endemoniado lá, Jesus chegou na vida dele, transformou ele, expulsou os demônios, o cara ficou são. O que ele falou? Jesus, agora eu quero te seguir. Mas Jesus não deixou ele seguir. Jesus falou, não, você vai voltar para a sua família. Mas esse aqui, o jovem rico, o que aconteceu? Jesus chamou ele, mas porque ele não estava disposto a pagar o preço, ele não fez história. Você nunca mais vai ouvir falar desse cara aqui. Por quê? Porque o que estava no coração dele? Riqueza. Não era o propósito. Ele não decidiu, ele não abriu mão, ele não pagou o preço que ele tinha para pagar. E talvez, com certeza, irmãos, o que ele ia receber, né, do Senhor e no reino ia ser assim, perto da riqueza do tesouro que ele tinha. Talvez ele ia ser um dos 12, mas não foi, porque não decidiu pagar um preço. Fala para o seu irmão, fique esperto. Mateus 8, 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, ser-te-ei para onde quer que fores. Pode ir até o 22. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhes disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Então aqui Jesus está colocando prioridade, né? É que Jesus era carrasco, não deixava você cuidar da sua família, dos mortos, etc. Você tem que abandonar a sua família? Não, Jesus aqui só está mostrando prioridade. Então qual que é a prioridade? É a família natural ou é o reino de Deus? É as suas coisas naturais ou sou eu? É o que Jesus está falando aqui. Não pense que Jesus era insensível. Não, Jesus ele só estava colocando prioridades. Isso aqui aconteceu também no Velho Testamento, né? Com o profeta Eliseu, quando ele foi chamado por Elias. E ele foi e enterrou, mas o Senhor Jesus está muito além, né? Então presta atenção, fala para o seu irmão, tem um preço, irmão. Fala para ele, qual que é o seu preço? Às vezes é uma carreira promissória, aí aperta, né? Por quê? Você tem tudo para voar, para ser um... Mas aí Deus te chama, e aí o chamado uma hora vai... Porque, sabe por quê? Não tem como você dedicar duas coisas, certo? Não tem como você servir dois senhores. Não tem como você ser um bom médico e um bom advogado. Amém? Não tem como você ser um bom chamado por Deus e um... Deixa pra lá. Mas eu falei disso na Holy Fest, né? Sobre consagração. Lucas 9. 61.
Olha aqui, continuando. Outro lhe disse: Ser-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ô Senhor, eu vou ir te seguir, mas deixa eu ir lá dar um tchau, fazer uma festa, um churrasco lá com os de casa. Verso 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Jesus está falando: você está olhando ainda para as coisas daqui, eu já te chamei, já te separei, tem algo para você cumprir. Você está olhando para as coisas do passado, então você não está apto. Então fala para o seu irmão: você é amado de Deus. Pega leve com ele aí. Aleluia. Então, presta atenção, irmãos. Esses trechos mostram o quão grande é o preço a ser pago, né? Por aqueles que querem servir ao Senhor. Mas também mostra que para cada um o preço é diferente. Então você vê aqui, a gente leu várias passagens. Mateus, né, um para o próprio Mateus, outro ali para o escriba, outro para um discípulo. Então, e Jesus respondeu de várias formas para eles, né? Por quê? Porque não existe um preço só que você precisa pagar, não. O preço tem a ver com a sua vida. Qual é o preço que você está disposto a pagar, né? Você precisa pagar. Lucas 14, 26. Fala para o seu irmão: ai, 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 ai. Se alguém vem a mim e não aborrece, vamos lá, ó, lista: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Aí é que piora, né? Ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, pula para o 33. Olha lá, vamos lá. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, palavra de Jesus aqui, ó. Não estou inventando moda aqui. Então você é útil na mão de Deus, aleluia. Você foi salvo, você sentiu aquele, né, testemunho interior, descobriu que tem utilidade para Deus, aí você decidiu: não, quero ser útil para Deus, quero ser usado por Deus. Como que eu faço? Aqui está a resposta. Se você não renunciar tudo que você tem aqui em terra, e aí eu vou te mostrar qual que é esse preço mais alto, né? Você não pode, e não acha que vai ser usado por Deus. É a mesma coisa que é meme de internet. Não, deixa para lá os memes da internet. Quero trabalhar, mudar de vida. Esse ano, né, escreveu nos alvos no começo do ano: esse ano é o meu ano. O ano da restituição, é o ano da promoção, de ganhar o dobro, não sei o que. Aí tem um meme embaixo assim, o cara, né, meio-dia, o cara dormindo lá ainda assim, e acha que vai conquistar alguma coisa. É a mesma coisa, né, o jovem: eu quero um emprego, mas não sai para entregar um currículo. É basicamente isso, parafraseando, que eu estou falando para você. Quero ser usado por Deus, mas não paga o preço. Aí não vai. Fala para o seu irmão: não vai, irmão. Porque, presta atenção, a gente leu alguns preços aqui, do Evangelho, então é assim, fichinha. Se a gente for falar de preço mesmo, vamos falar do apóstolo Paulo. Esse aí, olha lá, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Mas vocês viram, irmão, não adianta, mesa de som é tudo igual, né? Na conferência vocês viram, né? Retorno não sei o que, aí não pegava, aí no teatro o microfone, só muda o demônio que tem é o mesmo, né? O Exu tranca HD, sabia? Ele tranca, ele entra no PC ali, ele trava tudo. Não é os irmãos, é o demônio. Filipenses 3:8. Então, quer falar de preço alto assim? Paulo, olha o que diz: sim, deveras considero tudo. Os irmãos do louvor podem vir já, hoje eu vou ser breve.
Falei 35 minutos já. Parece? Falta 4 minutos para eu acabar. Mas eu vou dar mais uns 10 aqui, só pra... Vamos lá, Filipenses 3,8 diz assim, lembra, o preço agora mais alto, o mais alto preço. Sim, deveras considero tudo como perda. Então, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para quem não sabe o que é refúgio, esterco, que você usa para adubar. Então, coisa que você joga fora, né? Então, olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Eu considero tudo que eu tenho, tudo que eu sei, para quê? Para ganhar a Cristo. Então, irmãos, Paulo aqui ele está falando do preço, mas ele não usa essa palavra preço, né? Você não vai ver ela, mas ele está falando aqui de perca, né? Você abrir mão, você perder algo para poder ganhar a Cristo. Então, para Paulo ganhar, ele entendeu que ele precisava perder. Em vez de ele se esforçar para ganhar, ele falou, não, preciso perder. Então, o perder que ele fala aqui é o quê? É renunciar tudo que ele tinha de habilidade humana dele, tudo que ele pensava. Então, talvez toda a teologia de Paulo. Então, todo líder de célula, se quer ser bem sucedido, isso precisa acontecer. Uma hora ele precisa renunciar à teologia que ele tem. Não, eu sei liderar célula. Principalmente os que já multiplicaram célula, que é aí que está o perigo. Aí quando torna discipulador, então, aí torna uma bomba, se não resolver isso. Por quê? Porque eu sei, eu multipliquei 3 células de adolescentes, eu sou o cara. Então toda a sua teologia, toda a sua doutrina, sua eloquência, conhecimento, experiência. Então Paulo, você acha que Paulo era fichinha assim, né? Paulo era o cara mais top da época, né? Muito conhecido, estudioso. Ele perseguia cristão. Por quê? Porque ele era mestre da lei, assim, zeloso. O cara era... Mas quando ele converteu e entendeu o chamado de Deus, ele considerou tudo aquilo que ele tinha como nada. Ele reprogramou a mente dele. Ele zerou, fez um reset na mente dele, né? Ele abriu mão de tudo. Então, esse preço, novamente, o preço que a gente viu no Evangelho é fichinha perto disso aqui. Porque o preço do Evangelho é você ainda entender, né? Não, entendi, aleluia, sou salvo, vou seguir o Senhor, vou renunciar aqui algumas coisas. Para mim, pelo menos está na célula, para mim, pelo menos está no culto, aleluia. Mas aqui o que Paulo está falando agora, não, é para mim ganhar algo, me parecer com Cristo, aí tem um preço maior para eu pagar. Aí eu tenho que renunciar a tudo que eu sei, meus pensamentos, minha carreira promissória, etc. Aí você vai avaliando. Por quê? Porque existe um objetivo final do preço, né, a ser pago. Então, um livro muito bom, né, que todo líder deveria ler. O pastor Aloysio lá, tem um selinho. É o Preço da Liderança. Olha o nome do livro. Qual líder de célula nunca leu esse livro? Levanta a mão. Aí, vocês estão escalados para a cozinha do... Brincando. O discipulador vai te emprestar. Se não tiver, vai comprar e vai ler e vai emprestar. Mas muito bom esse livro, se chama O Preço da Liderança. Porque como eu falei, tudo que tem valor tem um preço. Então, se quer ser líder, tem um preço. Quero ser discipulador, tem um preço. Quero multiplicar minha rede, um dia ser obreiro, tem um preço. Sou obreiro, quero ser pastor, tem um preço. Então tudo tem preço. Quero ser da equipe de louvor, quantos querem? Fala amém. Estão precisando aí, irmãos, fala amém. Quer te falar, tem um preço para estar aqui. Preço caro, né? E é caro, né? Posso até brincar aqui, né? O Caio comprou um negócio ali para ele tocar R$60, assim. Um pedacinho de ferro. Então, tem preço espiritual, mas tem preço natural também. R$60, fiquei indignado. É que também não falou, né? Só comprou, né? Quero ser usado por Deus. Eu falo, né? Eu quero estádio cheio.
curar a pessoa, aleijado, TV Globo filmando, os drones. Fala, meu Deus, aconteceu um evento lá na... Fala um estádio grande aí. Aconteceu vários eventos, um na Arena Corinthians, um no Morumbi, um no Pacaembu, um no Allianz Parque, outro na Vila Belmiro. E agora eles estão chegando lá no Rio de Janeiro, lá vão invadir a... Qual que é a do Maracanã? Lotada assim, ó. Mas presta atenção, irmão, você acha que não tem um preço? Eu estava pensando na conferência. Tô falando de coisa natural, né? Tem um preço espiritual, mas vamos no natural para você entender. Eu estava pensando na estrutura que é a conferência. Que às vezes você pensa que é só alugar o lugar e as cadeiras, né? Mas irmãos, é muita coisa, né? Eu estava meditando nisso. Aí tem som, aí você tem que pagar o povo de som, garantir que eles vão entregar, que o negócio vai estar bom. Aí tem LED. Aí depois eu fiquei pensando, né? Tem também que trazer os pastores. Então tem um preço do quê? De ir atrás de hotel com o pastor, de ir buscar ele no aeroporto, trazer. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas vão trabalhar no bastidor que a gente nem está vendo, né? Mas é o que? É um preço que está sendo pago. Eles estão sendo recompensados como? Espiritualmente. Então, irmãos, tudo que tem valor tem preço. Fala para o seu irmão de novo, tudo que tem valor tem preço. Então, o objetivo da gente pagar esse preço é o quê? É nos libertar de nós mesmos, para que nós tenhamos e conheçamos mais de Cristo. Porque no final é isso, Cristo vai ser impresso na sua vida. Fala para o seu irmão do lado, print God, fala para ele, print God na sua vida, está sendo impresso Cristo. Então, ó, o objetivo do preço é permitir que o Senhor te encha. Te encha como? Sem qualquer empecilho. Vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Se hoje você não fosse escasso de nada, como que você ia ser usado por Deus? Ia ser diferente ou não? Se você não fosse escasso de tempo, de dinheiro, de recurso, de nada, de poder de Deus. Então é isso que Deus quer fazer com você, ao te levar a pagar o preço. Ele quer te esgotar, porque Paulo era esse, irmãos. Paulo estava aqui, ele ouvia o Espírito Santo, ele ia para um lugar, o lugar virava de ponta cabeça. Mas não é porque Paulo era poderoso, é porque ele já tinha decidido. É isso aqui, né? A gente vai ler o final do versículo aqui de Filipenses 3, que é o versículo 9, que todo mundo conhece. Que diz o quê? Vamos voltar no 8. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o final do preço é você ser o que? Encontrado em Cristo, achado nele. Ou seja, não é mais Paulo que está vivendo, agora é Cristo. Então, Paulo estava aqui, a gente leu isso aqui, né? Já nos cultos atrás. Paulo estava aqui, o Espírito Santo falava no coração dele, ele ia para outro lugar, rebuliço na cidade, mover de Deus. Mas por quê? Porque ele decidiu pagar um preço, e esse preço levou a ser completamente dependente de Deus. Então presta atenção, existe um preço que vai ter na sua vida, e você que vai escolher, eu pago ou não pago. A gente como liderança, a gente te ajuda, né? Ó, irmão, é melhor você escolher esse caminho do que esse, é melhor esse do que esse. Mas é você que no final vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Não, eu sou útil na mão de Deus, põe o tema lá. Não, eu entendi que eu sou útil, mas eu quero ser de fato. Porque não adianta nada você ser útil e não ser utilizável. Então você é útil, mas não é utilizável. Não dá para usar. Com certeza você já teve aquele momento na sua vida que você passou em algum lugar, estava barato, viu na Shopee, no Mercado Livre, você falou, vou comprar, o negócio vai ser útil para mim.
Aí você comprou, o negócio chegou, você nunca utilizou. Está lá guardado na sua casa. Então era até útil, mas não é utilizável. Então fala para o seu irmão, você vai ser útil e vai ser utilizável. Fique em pé no seu lugar. Olha lá, tá usando um negócio de R$60 ali, ó. É aquele negócio que tá no dedo dele, ó. R$60. É preço, é preço. E ficou, tá bom, tá bom. Eu achei que era o Gui gritando, mas é a guitarra, aleluia. Já já nós vamos distribuir a ceia, mas eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Ed, diminui a 1 aqui pra mim. A branca. Não fico cego. Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração. Você vai orar. Porque novamente, você foi chamado, você foi salvo, foi chamado. Você é útil, Deus quer te usar. Mas eu quero te perguntar, esses dias você está sendo utilizável pelo Senhor? Você está abrindo mão, está renunciando para que o Senhor te use? Ou você está achando que as coisas vão ser automáticas? Quero te falar, no reino de Deus, você manifestar poder, vida, você ser usado, você precisa, às vezes, vou te falar, olha aqui pra mim, às vezes você vai ter que vencer seu ego, sua vergonha. Às vezes as pessoas lá no seu, e pode ser uma palavra de conhecimento para alguém aqui, às vezes as pessoas lá no seu trabalho, elas estão clamando por algo, para ouvir alguma coisa, e só tem você lá. Aí você olha pro lado e fica esperando alguém aparecer, né? Não quer te falar, não vai ter ninguém, vai ter que ser você, filho. E o seu preço vai ser o quê? Você renunciar a sua vergonha, o seu ego de falar, de abrir mão, que às vezes você se sente, né? Você vai ter que sair da casca. Fala pro seu irmão, sai da casca. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Agora deixa o Senhor falar com você.